E eu fico muito feliz quando caminho na rua, porque onde você olhar, você vê alguma coisa que você ajudou a construir, né? Então, meu nome é Inácio Chivinski Neto, nasci em Juí, no Rio Grande do Sul, em 13 de novembro de 1940. Na época, nós trabalhávamos na agricultura, né, na roça, nós éramos do interior. O meu pai, minha mãe e todos os meus irmãos, né, a gente se criou trabalhando no sítio, né, criando suínos, com vaca de leite e aves, né, e vivemos assim por um longo tempo. Fiquei em casa dos meus pais até os 13 anos de idade. A família era muito unida, né, a gente tinha assim uns hábitos próprios, né, da família, da religiosidade. Meu pai era muito católico, minha mãe também, já vinha de meus avós que vieram do exterior, né? Então nós era muito igreja. Nós tínhamos um costume das refeições, sempre antes das refeições, fazer uma oração. E no final da tarde, na época da hora da janta, além da refeição, depois da refeição rezávamos o terço. Então era uma família muito unida, ninguém fazia uma refeição separadamente, sempre tinha que estar todo mundo junto. Era um critério que meu pai tinha e disso a gente nunca esquece. A família sempre ficou lá. Meu pai ficou lá até vender o sítio, depois ele veio aqui para o Mato Grosso já com a gente, né? Mas ninguém foi para a cidade assim, foram casando e saindo, um para cada lado. Quando a gente veio para o Mato Grosso, a gente já morava no Paraná, e daí a família ficou em Cuiabá, porque aqui não tinha nada, só tinha uma casa que era da família Franço, que eles estavam aqui recebendo os compradores de terra. Então a família ficou em Cuiabá, a gente veio para cá em 75, fiz a primeira viagem para conhecer aqui. Em 1976 a gente já começou a abrir uma pequena área e foi assim que a gente começou a plantar. Aí eu vinha para cá e a família ficava em Cuiabá. Casei ainda no Paraná, né? Aliás, no Rio Grande do Sul, casei em 1965, né? Casei no Rio Grande e tive 2 filhos no Rio Grande do Sul. Aí vim para o Paraná e aí nasceu a filha, né? E da do Paraná que a gente veio para o Mato Grosso. Aí a gente vinha de carro, né? Vinha de Fusca, né? Porque eu tinha um Fusquinha, era o carro do momento, né? Tudo estrada de chão. Aqui no Telespires ainda não tinha ponte, era por balsa, né? O exército passava nós, tinha que chegar antes das 6 da tarde, que à noite não passava, né? Tinha que chegar cedo para poder passar. E daí no outro dia de manhã, quando quisesse voltar, daí tinha que ser depois das 6 horas também. Então era bem complicado, né? Mas só que não tinha movimento nenhum naquela época, você andava praticamente sozinho na BR. Porque não tinha ninguém aqui para o norte também, estava recém começando, né? Pouquíssima gente, né? Ainda não saía nenhum produto aqui do norte, ninguém estava produzindo nada, né? Estava só o pessoal chegando para daí começar as madeireiras e as lavouras, começaram a partir dali. Os que vinham para cá queriam que viesse mais gente, então nós mesmos fomos os propagandistas, né? Para atrair mais gente, para a gente não ficar sozinho. E no ano seguinte já veio mais gente, foi continuar vindo, e a gente foi muito bem sucedido, porque o arroz aqui deu muito bem, nós plantamos arroz aqui durante 6 anos, né? E sempre um ano melhor do que o outro, a gente foi melhorando e conquistando a região aí. Sorriso não tinha nome, nós é que botamos o nome de Sorriso. Não tinha nome nenhum, porque era um mato, né? Só tinha terra aqui, né? Mas não tinha nome. Daí o Sorriso foi posto pelos colonizadores mesmo, que vieram aqui os primeiros. Foi o Circuladino Franço, a família Franço, né, que veio para cá. E o nome de Sorriso, ele surgiu por causa da alegria das pessoas, apesar das dificuldades. Não tinha nada, mas ninguém estava triste, porque acreditava que ia dar certo. Então aqui no começo, como começou aos poucos, né, foi chegando gente. E quando já tinha uma porção de pessoas chegando meio alienado, assim, né? sem nenhum loteamento, sem nada, e o Circuladino resolveu fazer um loteamento. Aí quando fez o loteamento, foi chegando mais gente, e daí já se pensou em fazer uma cidade mesmo, né? E daí surgiu o distrito, passou a distrito e continuou crescendo, né? Muita gente foi chegando, né, nos anos de 80, 81, por ali. Muita gente chegou de tudo que era lado, né? E também no norte do Mato Grosso, não foi só aqui. Aí se pensou em fazer uma cidade mesmo. Aí surgiu o município, o distrito, e logo depois do distrito, já em 86, já foi emancipado, já tinha pessoas para criar o município.
Sim, quando a gente começou não tinha nada, e a gente começou a fazer contato. Como eu morava em Cuiabá, a gente tinha facilidade, né, de contato com as autoridades. Naquele tempo era muito mais simples do que hoje, né? A gente tinha mais acesso às autoridades, né? Elas também vinham em encontros, porque também queriam que viesse gente para... O Mato Grosso estava parado por muitos e muitos anos, né? E a partir dessa década de 70, ele desenvolveu, e não foi só aqui, foi na região inteira. E aqui, felizmente, foi muito bem. A gente entrou na política porque a gente tem uma certa liderança, então os próprios políticos lá de Cuiabá sugeriram essa ideia, né? Aí fui candidato a prefeito, né? E a gente ficou prefeito de 93 a 96, e aí a gente pôde trazer bastante coisa para a cidade nessa época, apesar de não ter recurso, né? Porque o município é assim, as pessoas chegam e as coisas vêm depois, né? Então sempre veio faltava energia, faltava estrada, faltava tudo, né? E aos poucos depois a gente foi conquistando, né? Tanto das autoridades como da própria produção nossa, já ela representava muito. E daí até hoje ainda, Sorriso é muito bem visto porque pela produção elevada que ela tem, né? Pelo potencial que ela representa para o estado. Então ela continua ainda tendo bastante vantagem em você pedir as coisas porque você tem o que dar em troco, né? Nós tivemos a comissão de emancipação, que eu fui presidente dela, mas naquela época a comissão ela era bem maior, né? Tinha bastante gente, praticamente todas as pessoas estavam interessadas em emancipar e ajudaram. E como naquela época a população já era bastante elevada, né? Mas a certidão do IBGE, ela saía com 1970 com pouquíssimos moradores ou quase nenhum, né? Então nós não tínhamos condição de emancipar, porque a certidão do IBGE não demonstrava o suficiente para ser emancipado. Aí a gente pegou essa comissão, ela foi para Cuiabá procurando o apoio dos políticos, né? E a gente foi bem apoiado pelo Spinelli, pelo Oswaldo Sobrinho, esse pessoal nos apoiou para nós poder falar com o presidente do IBGE para autorizar uma contagem da população fora de época, né? E ele autorizou, só que nós tínhamos que bancar todo esse custo e todo o pessoal ajudou, todos ajudaram, né? E a regional do IBGE de Cuiabá também nos deu todo o apoio, através do Edivaldo, que na época era o chefe lá. E daí nós contamos toda a população, tanto da cidade como do interior. E daí essa certidão ela foi validada pelo presidente, e isso deu condições para nós emancipar, e muitos outros municípios aproveitaram essa brecha, né, de emancipar junto. Então, Mato Grosso, no dia 13 de maio, de 86, tem diversos municípios que emanciparam no mesmo dia, aproveitando essa abertura que nós demos para eles. Então esse local ele foi muito importante, porque aqui a gente veio naquela época da dificuldade, que não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. À noite a gente tinha um motorzinho estacionário pequeno que a gente ligava para ter energia até pelas 8, 9 horas, até que fosse dormir. A gente sofreu bastante com isso, não tinha água também, tinha que ter o poço artesiano da gente mesmo. E a família veio para cá pequena, os filhos ainda vieram pequenos para cá, se criaram aqui, casaram aqui, todos foram morar aqui perto de nós. E a empresa também cresceu. A empresa aqui começou com um barracão, com um secador pequeno, um Pampeiro 220. Foi em 76 para 77 quando saiu a colheita aqui da região, né? Toda a região, todo o Sorriso aqui colheu 7.000 sacos de arroz. E nós botamos nesse armazém. E depois já foi crescendo, no ano seguinte já fez mais armazéns, né? E a coisa foi andando. A família também foi se multiplicando, né? Casaram, vieram os netos, né? Vieram os bisnetos. Hoje eu tenho hoje na minha família 7 netos, já todos adultos, né? E eu tenho 8 bisnetos. Então estou muito feliz, todos se criaram aqui, todos estão aqui com a gente, e para mim é uma alegria imensa. A gente começou aqui com o nome de Sorriso Comercial e Produtora de Sementes Limitada, porque no começo aqui da região nós tínhamos dificuldade para conseguir semente. Daí a gente, através da Emater, teve muito apoio da Emater, né? E a Emater nos ajudou para nós botar uma produtora de sementes. A gente comprou todas as máquinas para fazer o beneficiamento da semente de arroz. E nós fomos, na verdade, no norte do Mato Grosso, o maior produtor de semente naquela época, porque só aqui que tinha, e Itamaraty, no Mato Grosso do Sul.
As únicas duas empresas que produziam semente de arroz naquela época eram essas duas cidades, Sorriso, que ainda era um distrito, e Mato Grosso do Sul, que era lá a fazenda Itamaraty do Lacir de Moraes, né? Eram as únicas duas que produziam semente. E daí foi por longos e longos anos, até que o governo começou a liberar semente comum. Aí parou a sementeira, né? Foi uma pena, né? Também caiu bastante a produção de arroz, né? Hoje está voltando de novo. Mas deu uma temporada que ela parou porque não tinha qualidade a sementeira, né? E a gente parou de produzir e daí passou para Armazéns Gerais e surgiu a Sargel. Daí os filhos começaram a ajudar, começaram a trabalhar. Hoje, na verdade, a empresa não é mais nem minha, eu só sou intruso aqui. A gente passou para eles, na época quando eu estava prefeito, né? A gente já passou para os filhos, né? E eles estão tocando desde aquela época, aumentando, melhorando, né? E continuando, nós temos a tradição aqui desde o início daqui, né? E está continuando agora não só como Armazéns Gerais, mas também com compra e venda de cereais. A Sargel cresceu bastante, ela é uma empresa antiga e bem sólida. Então, para mim é tudo, né? Porque eu vim para cá, eu era um jovem ainda, eu tinha 36 anos, era um garotão, né? E a minha família praticamente se criou aqui, aí apareceram os netos, os bisnetos, né? Eu tenho 7 netos e 8 bisnetos. E eu fico muito feliz quando eu caminho nas ruas, porque onde você olhar, você vê alguma coisa que você ajudou a construir, né? E isso para mim é gratificante, né? Eu agradeço muito a Deus por ter vindo para cá naquela época, participar de tudo isso aqui e estando aqui ainda com muita vontade de continuar a fazer muito mais. Eu fico muito grato, agradecido e vejo tanta coisa boa acontecer. É mesmo coisa que a gente pode ficar muito feliz. Então essa nova geração, ela já vem com muito mais facilidade que nós chegamos aqui, como não encontramos nada. Hoje nós temos uma cidade estruturada, praticamente tudo que você precisa numa cidade você tem. Então eu acho que a população aumentou muito, nós temos 140, 150 mil habitantes, né? Então aqui é um lugar para vocês continuar crescendo, para os jovens que estão chegando agora, que estão se formando, né? Qualquer coisa que você conseguir botar aqui, em qualquer ramo, tenho certeza que vai se sair bem, porque você tem as pessoas para fazer o consumo, para fazer a aquisição do produto que você vai oferecer. E eu peço que deixe esse recado então para que toquem para frente, porque tem muita coisa para fazer ainda. O Sorriso vai crescer muito ainda, se Deus quiser.